Olá, saudações a você, querida alma. Que bom que você está nessa jornada. Que bom que você veio, disse o seu sim e está aqui. E se você ainda quiser convidar as suas amigas para participar dessa semana transformadora, dá tempo. As aulas vão ficar gravadas. E dia 23, sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um encontro online, ao vivo, onde eu vou ajudar você a tirar todas as suas dúvidas com relação à comunicação assertiva, ok? Então fica conosco no decorrer desta semana, já vai preparando o caderno, anotar e foco no exercício, ok? Então vamos primeiro saber o que é a EFT. A EFT ela é uma terapia onde a gente ajuda o corpo a liberar as emoções que ficam gravadas no nosso campo emocional. E quando a gente tem essas emoções presas no nosso corpo emocional, isso nos impede de fluir, nos impede de seguir em frente. E por que eu resolvi fazer este grupo de comunicação assertiva? Porque a gente não sabe se comunicar. A gente acha, né, a maioria das pessoas acha que a comunicação é essa daqui. Poxa, eu vou falar com alguém, eu vou fazer um vídeo. E a comunicação assertiva, ela não é simplesmente verbal. Ela é energética, ela é vibracional e ela é emocional. 55% frequência. Lembra que eu postei para vocês aqui no nosso grupo fechado? 55% é frequência, não tem racional e não tem emocional. Eu estou falando do cérebro reptiliano. Então a gente se comunica assim, 55% por frequência. Você acha que muitas vezes eu tô falando aqui pra você está prestando atenção? Você tá muito mais, o seu cérebro está prestando atenção em tudo que está ao redor, na minha frequência, na minha vibração, no meu corpo se movimentando do que no que eu estou falando. Só 5% do que eu estou falando você está agora entendendo, mas os outros 95% é pura frequência vibracional. Por isso que se chama CNIV, criando uma nova identidade vibracional. E nós vamos aprender depois, mais lá para frente, como se alinhar com as frequências vibracionais do universo para entrar no fluxo da vida, no fluxo da abundância, ok? Mas hoje, agora, essa semana, o foco é comunicação e eu vou te ajudar. Então, 55% do nosso corpo está ligado ao cérebro reptiliano, o arqueocórtex, que é um cérebro de sobrevivência. Então, este cérebro de sobrevivência é o que faz o seu coração bater, é o que faz você respirar. Você não precisa ficar mandando informação para o seu pulmão. Agora respira, coração, vai lá, bomba mais sangue. Você não precisa fazer isso. Esse cérebro reptiliano, ele faz isso por você. E este cérebro, ele gosta de algumas coisas bem pontuais. Uma delas é sexo, a outra é comer. E a outra é zona de conforto. Ele gosta de ficar no instinto de sobrevivência e ele se comunica muito mais por frequência vibracional. Vamos pegar um exemplo de um bicho que é bem reptiliano para você entender? Por exemplo, a cobra. Né? A cobra ela tem a visão bem distorcida, não tem a fala, né? Não tem a comunicação. Ela não tem emoção, né? Um ser totalmente sem emoção, porque ela é instintiva, ou seja, ela só reproduz, ela sobrevive e ela reproduz. E o nosso arqueocórtex, que todos nós seres humanos temos, todos nós temos um arqueocórtex, ok? Ele que rege 55% deste corpício da pessoa que você é. Então, sabe quando você quer começar algo e não termina? Ou não sabe por onde começar? Ou você começa, você está super empolgado e de repente do nada você para e entra na zona de conforto? É o cérebro reptiliano.
né? E a gente precisa acordar, a gente precisa transcender os níveis de consciência, que é o quê? Sair deste cérebro reptiliano. Ele é muito primitivo. E nós, nessa nova era que nós estamos, não tem mais lugar para este cérebro, não. E por isso nós vamos ter que começar a acordar. Sair do instintivo e começar a vir para o neocórtex. E eu vou ensinar isso para vocês, gente. Fica comigo que eu vou ensinar tudinho. Eu passei mais de 5 anos estudando, meia década só estudando este comportamento desse bichinho chamado arqueocórtex, que está aqui, ó, bem aqui na nossa mente, nos impedindo de crescer, de evoluir. Por quê? Porque ele gosta de zona de conforto. E ele não sabe se comunicar verbalmente. Não existe comunicação verbal com esse tipo de cérebro. Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem assim, tipo o seu companheiro. Ele tá lá cheio de vontade, aqueles hormônios estourando dentro dele, que ele quer fazer sexo com você, porque é instinto animal, sexo. Ele não vai pensar se você tá triste, se você tá alegre, se você tá pronto, se você tá cheiroso. Não interessa. Pra ele quer, ó, instinto. Entendeu? Por isso que muita gente fala assim, ai, que homem bruto, mas existe mulher bruta também. Né? Vem de qualquer jeito. Gente, se ele tá nesse piloto automático, nesse cérebro reptiliano ativado, ó, você pode falar o que for, ele não vai entender, porque o instintivo é muito mais forte que o comunicativo. Então você vai estar falando palavras jogadas ao vento. Isso que tem muitas vezes mulher que nem consegue falar. Por que você não consegue falar? Por que você fala assim, não gostei da sua atitude, não quero que seja assim? Porque você também está no instintivo. E a mulher que não transcende esses níveis de consciência e está só no instintivo, ela simplesmente vai deixar o homem abusar dela. Eu não estou falando de abuso sexual, é do abuso assim. Eu quero, então você deita aí, vamos fazer sexo. Não tem aquela comunicação, não tem aquela troca de olhar, não tem a troca de carinho. E isso não é que o seu companheiro seja um companheiro ruim. Não, não é que ele é uma pessoa ruim. É porque não transcendeu estes níveis de consciência ainda. Agora vamos pegar também uma questão profissional, que bastante gente falou assim, já que eu quero melhorar a minha questão profissional. Às vezes você está lá em um conflito com o seu chefe ou em conflito com você mesma, se você é autônoma. Peraí, com que tipo de comunicação que você tá? Você está numa comunicação só por instinto de sobrevivência? Se você tiver com o seu cérebro reptiliano ativado, você é do tipo assim, eu vou caçar agora para comer, não vou me ligar, não vou me importar com o dia de amanhã. Né? Então fica o quê? Só no instinto de sobrevivência, não tem fluxo, não tem abundância. A pessoa que tá aí, ela nem se liga que ela tá aí, né? A pessoa nem sabe que ela tá nesse instinto de sobrevivência. E ela tá simplesmente só aqui embaixo, ó, na zona de conforto. E aí você pode achar que você faz um monte de coisa para melhorar e o negócio não melhora. Por quê? Porque o seu cérebro reptiliano, 55%, que é muito mais forte do que os outros níveis de consciência, está tomando conta da sua vida e é hora de despertar, é hora de acordar. Não tem mais lugar neste planeta para cérebro reptiliano. Escuta o que a Jaqueline está falando. Não tem mais lugar para cérebro reptiliano. Quem ficar no instinto reptiliano vai sofrer pra caraca. Tá entendendo? Então, que bom que você tá aqui junto comigo e vamos evoluir juntas. Transcender os níveis de consciência, pelo amor de God. Certo? Então, este cérebro reptiliano, ele trabalha 55%, como eu já falei. Então, ele que está te movimentando. Só que esta movimentação é uma movimentação quase que parada. Né? Aquela coisa assim, comi agora e vou precisar comer só amanhã, então tudo bem se eu ficar aqui deitadinha, vendo o celular, ou, né, não faz esforço nenhum. Né? Por exemplo, eu poderia muito bem estar agora, sei lá, fazendo o quê? Passeando na praça, ou
né, sei lá, dormindo, mas não, gente, eu já transcendi esse nível de consciência. Poderia estar comendo, entendeu? Porque o cérebro reptiliano adora comer, poderia estar fazendo sexo, mas não, gente, eu tô aqui já no meu neocórtex expandindo, evoluindo e eu quero ajudar vocês a entrar nessa mesma frequência junto comigo para que o planeta possa evoluir. Então, este é o meu papel e a minha missão também aqui nessa jornada com você. Então, vocês entenderam? Conseguiram entender que essa comunicação entre o cérebro e o arqueocórtex não existe? Não existe. Ele é instintivo, ele vai agir por cheiro, ele vai agir pelos hormônios, ele vai agir pelo seu comportamento, por sedução, entendeu? Por movimento corporal, por frequência vibracional. Se você ficar falando, não vai muitas vezes causar efeito nenhum. Então você precisa saber se comunicar com o corpo. Você precisa aprender, ó. Já viu aqueles bichos que quando eles querem atrair a fêmea, o macho quer atrair a fêmea, o que os animais fazem? Uma dança. Por quê? Primeiro que eles não se comunicam, né? Não tem uma comunicação verbal. Ele se comunica por corpo, por frequência, por hormônios. Então, este cérebro reptiliano, ele se comunica assim. Então, você vai ter muito mais resultado, por exemplo, naquilo que você quer alcançar, se você estiver bem primeiro com a sua frequência vibracional, com suas emoções alinhadas. Se você estiver com medo, você não atrai nada. Nada. Se você estiver triste, piorou. Se você tiver vergonha, gente, presta atenção, a vergonha é a pior emoção que tem, você não atrai nada, você não consegue se comunicar com ninguém. Então nós vamos liberar a vergonha, nós vamos liberar a raiva, nós vamos liberar a culpa do nosso corpo, porque a gente se comunica muito mais por emoção, a gente se comunica por expressão. Talvez eu esteja falando aqui, pouquíssimos de vocês estão realmente entendendo o que eu tô falando. O meu corpo tá falando muito mais com vocês do que as minhas palavras. Então, nós precisamos aprender a expressar e a vibrar na frequência certa para se comunicar com tudo aquilo que a gente quer se comunicar. Estão conseguindo entender? Então, hoje esse vídeo vai ser aqui, ó, curtinho, tá? Porque a gente vai ficar primeiro no arqueocórtex. Depois nós vamos falar sobre o paleocórtex, depois nós vamos falar sobre o neocórtex e assim sucessivamente, ok? Então eu preciso que você entenda que nós somos 55% este cérebro reptiliano ainda e que quando a gente transcende os níveis de consciência, vai aprendendo e vai se autoconhecendo, a gente para de vibrar nisso. Parando de vibrar nisso, eu paro de vibrar na zona de conforto, no medo, na luta e na fuga. Ou eu faço, ou eu não faço, ou eu me finjo de mortinha. Então, tem muita gente que hoje, por conta do coronavírus, está se fingindo de morto, mas não sabe que está se fingindo de morto. Por quê? Porque não tem essa consciência do arqueocórtex, não tem essa consciência do cérebro reptiliano. Então, vai ficar só na sobrevivência, no instinto de sobrevivência. Tem gente que já transcendeu e está hoje ganhando muito bem, saiu da zona de conforto, está com seus relacionamentos ótimos, tudo em equilíbrio, porque transcendeu já o cérebro reptiliano. E nós precisamos unir, não é separar, não é fragmentar, é falar assim, nossa, eu não quero mais então esse cérebro reptiliano. Você precisa domar o cérebro reptiliano, você precisa aprender a domar ele, usar o seu neocórtex para falar, ei, quem manda aqui agora sou eu e você me obedece. E também agradecer ele, né? Porque é ele que faz a gente respirar, é o nosso instinto de reflexo, de sobrevivência, então eu preciso agradecer. Só que também eu preciso levar luz para este cérebro, senão ele vai falar assim, olha, eu não quero evoluir. Para que estudar? Para que fazer a jornada da comunicação com a Jaqueline? Ai, nada a ver, que coisa mais chata. Ok, vai ficar parado, vai ficar na zona de conforto e não vai evoluir. Então, este cérebro ele vai fazer de tudo, sabe para quê? Para autossabotar você. Este cérebro que é o cérebro da autossabotagem, ele gosta de zona de conforto. Entendeu? Então, ele não vai falar assim, ler um livro, pra quê? Evoluir, pra quê? Autoconhecimento, pra quê? Tudo ele vai falar assim, não, né? E vai ficar só no pilotinho automático. Sabe aquelas pessoas que são assim, ó,
Por exemplo, trabalha numa fábrica e trabalha ali, ó, tijolinho por tijolinho, passa um produtinho. Pessoa que trabalha em fábrica, que não tá nem aí, caindo o dinheirinho dela lá no final do mês, tá tudo certo, recebe um salário X e quer sobreviver com aquilo para sempre. Isso é cérebro reptiliano. E tem muita gente ainda vibrando neste cérebro. E nós vamos juntas transcender estes níveis de consciência e sair deste cérebro. Então, a aula de hoje, gente, é sobre o arqueocórtex, ok? Cérebro de instinto de sobrevivência. Nós não vamos excluir este cérebro, nós vamos integrar este cérebro. Nós vamos ensinar ele a entrar em congruência com o nosso neocórtex. Para quê? Para que essa força dos 55% chegue aos 45% e chegue aos 5%, entendeu? Para que ele entre em sincronicidade com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas metas, ser um profissional de sucesso, ter uma família saudável, enfim, aquilo que você quer, aquela comunicação assertiva que você quer. Então, só lembrando, a comunicação com o cérebro reptiliano não é verbal, é instintiva, entendeu? Ficou claro isso? Não é verbal, é instintiva. Ela vai se comunicar com o corpo, vai se comunicar com os hormônios, com aquilo que eu tô liberando do meu corpo de cheiro, tá? É assim que o cérebro reptiliano se comunica. E também pela minha frequência vibracional. Se eu tô vibrando no medo, vixe, ninguém chega perto de quem vibra com medo, entendeu? Se eu tô vibrando na culpa, piorou. A vergonha, então, é o pior sentimento que tem. Então, se você às vezes tem um problema assim, eu não consigo atrair cliente, eu até pago para fazer comércio, ou agora eu tô aqui na terapia holística e não sei, o negócio não tá andando, espera aí. Você está se comunicando por qual frequência vibracional? Medo, tristeza, culpa, raiva, desvalorização, humilhação. Se tudo está preso aqui, você não vai conseguir se comunicar e ter êxito. Primeiro precisa limpar, depois integrar uma nova informação e ter autoconhecimento, porque é isso que vai fazer você sair da zona de conforto. Se você se identificou com essas emoções que eu falei aqui, nossa, sou eu, me sinto desvalorizada, me sinto humilhada, me sinto culpada, tenho vergonha. Opa, então peraí. Precisa mudar essa frequência vibracional, porque é a pior frequência do universo. É a Jaqueline que tá falando isso? Não. Já existe um estudo de mais de 40 anos feito por David Hawkins, um psiquiatra, e ele já comprovou cientificamente que quem vibra nessas escalas de consciência não consegue atrair saúde, não consegue atrair sucesso. Então, nós vamos aqui nessa jornada transcender estes níveis de consciência para vibrar na coragem, na alegria, no amor, na abundância e tudo mais. E se comunicar primeiro com este cérebro reptiliano. Não adianta querer vir para o neocórtex aqui, para o cérebro da fala, para o cérebro das emoções, se eu não entendo como é que funciona o primeiro cérebro, o cérebro primitivo. E é nesse cérebro que nós vamos trabalhar agora. Ok? Então, no próximo vídeo, vai lá a aula prática pra gente trabalhar em cima deste cérebro reptiliano para que ele seja nosso amiguinho, para que ele não seja mais o nosso dragãozinho. Ok? Então, para o próximo vídeo, daqui a pouco eu vejo você pra aula prática. Um beijo no coração. Ai, gente, como eu falo, né? Mas eu tenho certeza que vocês adoraram essas informações.